Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Ana Borges, eu sou pesquisadora e professora do Departamento de Botânica da Unirio. Estou aqui como coordenadora do meu laboratório, o LDB, que também fica na Unirio, apresentando o tema, o LDB apresenta, onde hoje a gente tem o prazer de falar sobre sedentarismo e Covid-19, o combate às duas pandemias, e com o doutor Fábio Cauã, que vai falar para a gente um pouco mais sobre isso, tirando dúvidas importantíssimas para a nossa saúde. Com a palavra, então, doutor Fábio Cauã. Obrigado, Ana. É um prazer enorme estar aqui nessa live. E vamos falar um pouquinho sobre essas duas pandemias que nos afligem tanto, né, que assim, uma já é mais conhecida, mas não é tão abordada, e a outra apavora muita gente, mas ela é recente, né? Então, começando, então, né, a gente vai abordar justamente essas duas pandemias, e a gente vai começar falando sobre a pandemia mais recente, né? A pandemia mais recente, que é a do SARS-CoV-2, né? Que é o nome dado ao novo coronavírus, que induz a doença, né? Covid-19, né? Coronavirus Disease 19, né? O número do ano que foi que começou essa doença, né? Então, vale a pena a gente dar uma olhada, né? Só uma pequena revisada. Acredito que todo mundo aqui já saiba o que está acontecendo, né? Mas em relação aos sintomas, em relação ao que vem se falando sobre o vírus, mas vale a pena a gente fazer uma breve revisão sobre isso, tá? Quais são os principais sintomas da Covid-19, da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2? Né? Tosse, né? Em casos mais severos, o lábio fica meio arroxeado pela falta de oxigenação, febre, dificuldade para respirar, a pressão no peito em decorrência da diminuição do aporte de oxigênio. Então, isso é um sintoma bastante comum também, principalmente nas formas moderadas e severas da doença. E um cansaço muito grande, uma prostração muito grande, né? Em decorrência de todos esses sintomas, de tudo isso que está acontecendo, né, a gente não teve outra alternativa, já que não existe um tratamento ainda, não existe uma vacina, não existe tratamento 100% eficiente, eficaz contra a Covid-19, foram determinadas algumas providências e elas foram realizadas a nível mundial, né? A primeira providência delas foi ficar em casa. Ficar em casa foi e né, no momento, a principal forma, né, de você ter um controle, né, da doença, um controle do que está acontecendo, né, em termos de contaminação. Né? A gente sabe hoje que o SARS-CoV-2 é um vírus que tem um alto potencial de contágio, né? A gente tem alguns dados interessantes sobre ele. A gente sabe que ele sobrevive até 5 dias em superfícies como aço, como madeira. Sabemos que ele sobrevive até 3 horas no aerosol, que é formado pela nossa respiração. Então, são dados que a literatura já levantou e que nos permite, né, dizer que o isolamento social, né, o ficar em casa é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção sobre não se contaminar com o coronavírus. Tá? A segunda situação que se gerou em resposta a esse potencial de contágio é a questão da higienização. A higienização, ela era um item que não era tão observado, mesmo a gente sabendo que existem outras doenças
que se aproveitam da falta de higiene para que elas se disseminem, né? Por exemplo, a própria gripe, por exemplo, ou então doenças do trato respiratório superior, outras doenças do trato respiratório superior, outras infecções do trato gastrointestinal também podem ser adquiridas em decorrência da falta de higiene, né? Mas o SARS-CoV-2 e o seu potencial de provocar morte, né? A gente já sabe que ela tem um potencial letal que deve ser levado em consideração, né? A higienização começou a ser um alvo a ser alcançado, um alvo a ser perseguido, né? Então, a gente entende hoje, né, que se um ambiente não está totalmente higienizado, aquele ambiente é um ambiente de risco para que você possa se contaminar com o SARS-CoV-2 e manifestar a Covid-19. Tá? Mas, antes disso tudo acontecer, antes da gente ter todo esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de uma doença, nós temos uma outra pandemia que a gente não tinha uma proximidade muito grande em termos de discutir, né? E que a gente já vive essa pandemia há muito tempo, há muitos anos. Eu ousaria dizer que há algumas décadas a gente já vive essa pandemia, que é a pandemia da inatividade física, né? A pandemia de você ficar no sofá e ter tudo à mão o tempo todo. A pandemia de você ter um comportamento sedentário que não vai ajudar você a ter saúde, tá? Mas, muito pelo contrário, vai potencializar o aparecimento de diversas doenças, as chamadas doenças hipocinéticas, como hipertensão, como diabetes, como síndrome metabólica, a própria obesidade, né? Tudo isso todas essas doenças são doenças que estão atreladas ao sedentarismo, né? Ao fato de você estar mais tempo sem realizar nenhuma atividade. Tá? E isso é uma preocupação, inclusive, dessas duas situações que nós estamos vivendo no momento. Né? Essa comunicação, esse comentário realizado nessa revista Progress in Cardiovascular Diseases, ela é bem clara em dizer, né, que a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a pandemia de Covid-19, ela está alterando os comportamentos relacionados à prática de atividades físicas. Tá? E ela gera um ciclo vicioso onde se aumenta o risco de doenças crônicas, né? E justamente por conta da questão da inatividade. E ele faz uma pergunta, né? Será que a inatividade física, né, gerada por esse estilo de vida pode gerar efeitos catastróficos em relação à Covid-19 ou vice-versa? Né? Será que isso realmente vai acontecer? E aí vale a gente entender aqui o que eu estou falando sobre atividade física. Tá? Esse quadro aqui, esse gráfico que eu achei bastante interessante, do grupo de pesquisa sobre comportamento sedentário, nos mostra aqui, ó, que nós temos 3 comportamentos majoritários durante o nosso dia. Né? O comportamento do sono, onde nós podemos dormir reclinados, deitados ou sentados, tá? Onde o nosso corpo ele está no nosso estado mais basal possível, geralmente com um gasto energético menor que 1 MET, um equivalente metabólico, que é o equivalente a 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Tá? O comportamento sedentário, ele é aquele comportamento que mimetiza o comportamento onde você está dormindo, só que você está acordado. E ele também tem um gasto energético muito pequeno, abaixo de 1,5 MET. Tá? E você vai estar ou sentado, ou reclinado, ou deitado. Já o que a gente chama de atividade física, tá? É toda e qualquer atividade que faça você superar 1,5 MET de gasto energético. Tá? Então, qualquer movimento que faça você superar 1,5 MET é considerado um movimento associado à atividade física. O que acontece, o que vem acontecendo
com a pandemia e com o isolamento social é que grande parte das pessoas estão passando, né, os seus dias paradas, né? Elas estão passando os seus dias efetivamente sem realmente apresentar, né, um estilo de vida ativo. Grande parte das pessoas elas passam um tempo paradas, sentadas, deitadas, vendo Netflix. Né? A Netflix, a gente pode falar que, entre aspas, bombou e está bombando durante essa pandemia, porque grande parte das pessoas passam o tempo todo parado. Né? E será que isso traz algum malefício? Né? Será que já alguns dias podem trazer algum malefício em termos metabólicos para o nosso corpo? Bem, teve um trabalho que investigou, né, o impacto, né, de alguns dias sedentários. Né? E aí, olha só que interessante. Esse trabalho, que é um trabalho de 15 colaboradores, ele realizou, né, 3 dias de comportamento sedentário. Ele não para por aqui, mas eu vou mostrar os dados até esse momento, tá? Onde ele parou, onde manteve o indivíduo em comportamento sedentário por 3 dias, e no terceiro dia ele desafiou esses indivíduos a realizarem uma refeição rica em gordura, tá? E esses indivíduos eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo ativo, com uma dieta balanceada, um grupo que ficou sentado em uma dieta hipercalórica e o grupo que ficou sentado em uma dieta balanceada. Bem, vamos conferir então, primeiramente, como é que foi o consumo calórico desses indivíduos, quanto eles ingeriram de calorias. Né? Vocês podem perceber que a quantidade de calorias dos indivíduos que caminharam, dos indivíduos com dieta hipercalórica sentados, é exatamente o mesmo. Tá? Enquanto que os indivíduos que ficaram em comportamento sedentário com dieta balanceada teve uma ingestão calórica menor. Ok? Bem, vamos entender então qual é o impacto disso no metabolismo. Tá? Começando pela quantidade de triglicerídeos no plasma, né? A quantidade de gordura, né? Formado 3 ácidos graxos e um glicerol. Né? Quantidade de triglicerídeos no plasma. Nós podemos perceber que, enquanto os indivíduos ativos têm menos gordura na corrente sanguínea, os indivíduos sedentários, independente da dieta, após um desafio de uma refeição rica em gordura, teve um aumento significativo do triglicerídeo plasmático. O que isso sugere? Isso sugere que, ao ingerir uma refeição rica em gordura, o indivíduo que está sedentário não consegue mudar o seu metabolismo para que ele consiga usar esse substrato energético para a produção de energia. Ok? Bem, com relação à insulina, houve um aumento significativo, tá? no grupo que fez a ingestão, né, da dieta rica em gordura e ficou sedentário com dieta hipercalórica. Tá? Isso sugere que provavelmente ele está tendo uma reação hiperglicêmica associada a essa dieta, associada também ao hiperglicêmica, não somente hiperglicêmica, mas também de aumento da secreção de insulina associado ao sedentarismo. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê disso. Já o indivíduo sedentário com dieta balanceada não manifestou um hiperinsulinismo. E quando a gente vai olhar a glicose, não houve diferença estatística significativa na glicemia. Contudo, se a gente vai analisar a razão gordura, carboidrato, a gente observa que os indivíduos que ficaram sedentários durante esses 2 dias tiveram uma razão menor. Ou seja, eles, ao consumirem uma alimentação, uma refeição rica em gordura, eles continuaram usando carboidrato e não mudaram o seu metabolismo para uma utilização de gorduras, tá? E essa gordura fica disponível na corrente sanguínea. Ok? Bem, e aí surge essa pergunta, né? Claro que aqui eu vou exagerar, né? Se ficar por uns 10 anos, mas a gente pode colocar 3 meses, 4 meses, né? A gente está indo para o 5º mês de isolamento social. Né? E as pessoas que ficaram nesse tempo por 3, 4, 5 meses,
O que acontece com essas pessoas? Tá? Bem, existe um termo chamado flexibilidade metabólica, né? Flexibilidade metabólica, né, é um termo que a gente usa, né, explicar melhor o que significa flexibilidade metabólica. Quando você ingere alguma refeição, vamos supor que você esteja comendo uma barra de chocolate, tá? Uma barra de chocolate que tem um percentual de glicose muito alto, ok? O seu corpo, ele vai nortear, né, através de reações químicas, secreção de hormônios, vai nortear o metabolismo para utilizar essa glicose que você está comendo, que está vindo da barra de chocolate, tá? A capacidade que o seu corpo tem de mudar, né, o metabolismo para utilizar o que você está comendo, isso se chama flexibilidade metabólica. E quando o indivíduo ele é ativo, tá, ele tem uma flexibilidade metabólica aumentada. Ele responde, tá, de maneira mais eficiente com a produção do seu regulador, que no caso da glicose é a insulina, e isso faz com que haja alterações significativas, contudo alterações maiores na razão respiratória, que indica que ele está efetivamente usando esse carboidrato para produzir energia. Já o indivíduo inativo, ele vai ter uma resposta exagerada da secreção de insulina, que é o regulador da glicose, tá? E uma resposta, né, menor da variação do coeficiente respiratório, o que indica que o corpo vai mudar menos, né? Ele vai ter menos sensibilidade para mudar essa chave, para consumir essa glicose, e ela vai continuar ali na corrente sanguínea. Tá? E a gente sabe que glicose na corrente sanguínea, né, é um dos principais preditores que podem levar à diabetes. Pois bem, uma das situações, né, uma das variáveis que a gente analisa para avaliar essa mudança de metabolismo energético é o nosso coeficiente respiratório. O que é o coeficiente respiratório? É a razão entre o quanto de CO2 que você produz e o quanto de oxigênio que você capta, tá? E isso pode ficar entre 0,7 e 1, tá? Os valores podem ficar entre 0,7 e 1. 0,7 é um valor associado ao metabolismo de gordura. Então, eu estou utilizando basicamente gordura para realizar produção de energia. Já quando ele está mais perto de 1, eu utilizo mais carboidratos, ok? Pois bem, quando esse indivíduo faz uma ingestão de uma dieta rica em gordura, que foi o mesmo exemplo dado lá naquele trabalho que eu falei anteriormente, né? O que a gente tem de resposta? O indivíduo ativo, ele consegue baixar o seu coeficiente respiratório de forma mais proeminente, né? Então, ele está baixando o seu coeficiente respiratório, está aproximando lá do 7, justamente para aumentar a utilização de gordura. Já o indivíduo inativo, ele desce menos esse coeficiente respiratório, ou seja, ele é menos sensível a essa mudança. Então, ele vai manter uma quantidade de gordura na circulação um pouco maior, ok? Bem, então, baseado nisso, né, a gente já viu que, fazendo um breve resumo até aqui, a gente já viu que o indivíduo que é inativo, ele é desfavorável, né, ele está desfavorável metabolicamente, e esse desbalanço, esse desequilíbrio metabólico pode ser o pivô de diversas doenças. E a gente já sabe o que é atividade física. E hoje, dentro do meio, né, da prescrição de atividade física, de exercício físico, se discute muito sobre o que é exercício físico e atividade física. A gente já viu, já conceituou sobre isso, né? Exercício físico e sedentarismo, será que o exercício físico consegue gerar impacto no comportamento sedentário? Né? Atividade física versus comportamento sedentário, existe essa discussão. Tá? Mas, para além de toda essa discussão, tá? Para além de tudo isso, a gente precisa encarar, tá? uma realidade que pode ser dura, mas que deve ser encarada de frente. Sedentarismo é veneno. Tá?
E eu sei que provavelmente tem algumas pessoas que estão me assistindo que são leigas, né, que não são da área da saúde, que devem até assustados com isso, tá? Mas, e talvez não seja a melhor forma de explicar, né, o que a atividade física, o exercício físico pode trazer de benefício para você. Mas a gente precisa entender, os profissionais de saúde também precisam entender que sedentarismo é veneno, que a gente precisa incentivar a prática de atividades físicas e a prática de exercícios físicos. Exercício físico, para quem ainda não entendeu, é toda atividade que é planejada, que é prescrita, que é organizada, ok? Para além daquele conceito de atividade física que eu falei para vocês anteriormente. E o que o sedentarismo pode trazer de ruim em consequência desse primeiro olhar que a gente viu, que foi a questão da flexibilidade metabólica ou, no caso do sedentarismo, inflexibilidade metabólica. Bem, nesse trabalho, a gente tem a investigação dos níveis de atividade física e comportamento sedentário em pacientes com diabetes tipo 2. E olha só que interessante. Nós temos aqui, no nosso lado esquerdo, a frequência, tá, de pessoas que realizam de horas por dia de atividades físicas leves. Essas pessoas diabéticas tipo 2, né, elas têm uma média de 3,89 horas por dia, quase 4 horas de atividade física, né, leve por dia. Será que isso é o suficiente? Tá? Frente, tá, a um comportamento sedentário de 11,6 horas por dia, será que 4 horas de atividade leve pode fazer frente a quase 12 horas de comportamento sedentário? Né? Será que 12 minutos de momentos durante o dia de intensidade moderada vigorosa, né, que é uma intensidade onde você começa a sentir um fôlego um pouco, você sente uma falta de fôlego um pouco mais constante, né? São exercícios que te levam a um cansaço maior. Será que essa intensidade ela consegue compensar 11,6 horas de comportamento sedentário? Né? Será que, tá, indivíduos aqui, né, será que não? Eu vou responder isso depois. Mas esse comportamento sedentário, ele é um ciclo vicioso. Como a gente viu lá naquele primeiro comentário que eu mostrei no início, né, ele é um ciclo vicioso. E ele só tende a piorar. Né, só tende a piorar, aumentando o comportamento sedentário e diminuindo o comportamento ativo. Nesse outro trabalho, eles verificaram o comportamento sedentário em pessoas, pacientes com insuficiência cardíaca e artrite. Ou seja, é um quadro já debilita bastante a pessoa. Tá? E olha só que interessante, as pessoas nesse quadro, né, de insuficiência cardíaca e artrite, elas têm basicamente quase 1.300 minutos de comportamento sedentário por dia. Tá? Quase 1.300 minutos é muita coisa. Né? É muita coisa. Tá? E aí, quanto elas têm de comportamento ativo? Atividades moderadas, entre 2 e quase 5 minutos. Chegando a 6 minutos aqui em 6 meses de acompanhamento. 6 minutos é muito pouco. E aí, se a gente for falar de atividade vigorosa, é menos de 1 minuto. Primeiro, porque essas pessoas não aguentam. Segundo, porque elas não são orientadas a realizar isso. Né? E isso só piora. Né? A gente está falando de pessoas que ainda estão vivas. Tá? Se a gente for falar de índice de mortalidade, tá? A coisa, né, aumenta significativamente. Esse gráfico aqui, tá, é um trabalho bastante interessante, onde eles mostram o índice de mortalidade em decorrência da prática de atividade física, tá, e também de comportamento sedentário. Tá? Quando os indivíduos são altamente ativos, tá, o índice aqui fica em torno de 1. Tá? E aí, para baixo, eu tenho menos risco de morte, para cima eu tenho mais risco de morte. Ok? Vocês podem perceber que existe uma variação já aqui quando a gente diminui o nível de atividade física por semana, tá? Mas ainda está acima do recomendado. Quando as pessoas, tá, elas estão
um pouco acima, tá? Mas é um pouco acima ou na média, tá? Olha só que interessante, olha o que acontece. Quando a gente tem, tá? Que atividade física, né? Aquela moderada, né? De intensidade moderada. E aí eu tenho aqui os quadrinhos: 4 horas de comportamento sedentário ou menos, de 4 a 6 horas de comportamento sedentário, de 6 a 8 horas de comportamento sedentário e mais de 8 horas de comportamento sedentário. Eu tenho esses quadrinhos aqui. Olha que interessante. À medida que meu comportamento sedentário aumenta de tempo, o meu risco também aumenta. Se o indivíduo tem entre 150 e 299 minutos de atividade física semanal, mas ele tem mais de 8 horas de comportamento sedentário, ele tem aqui um pouco mais, ele tem basicamente 30% a mais de chances de morrer que o indivíduo que se mantém aqui na média. E isso só tende a piorar, né? Indivíduos que não conseguem alcançar os níveis adequados de atividade física por semana, em intensidade moderada ou vigorosa, à medida em que o comportamento sedentário aumenta, né, eu tenho também um aumento do risco de morte, podendo chegar aqui a 80% a mais de risco de morte em indivíduos que não fazem nenhuma atividade física e têm maior comportamento sedentário. Então, é uma situação que a gente realmente precisa se preocupar. Precisa se preocupar no sentido de acordar, né? Vamos sair da cadeira, vamos nos movimentar, né? E quando a gente pensa em inatividade física e Covid-19, isso acaba sendo ainda mais potencializado, tá? Olha só que interessante. Nesse trabalho aqui, é um trabalho que estudou, né, mais de 300 mil, quase 400 mil adultos na Inglaterra, né, eles verificaram qual era o impacto da atividade física, tá, na evolução do quadro. Né? Pacientes que se contaminaram com o vírus SARS-CoV-2, que manifestaram Covid-19, tá? E que ou ficaram ali nos sintomas leves a moderados ou evoluíram para os sintomas severos da doença. Então, olha só que interessante. Olhem só para essa linha aqui, atividade física. Quando a atividade física é suficiente, tá? Ele tem o risco 1, que é o padrão, é a referência. Quando é insuficiente, tá? Ele ainda está perto do 1. Quando ele não tem nenhuma atividade física, o risco dele evoluir para a fase severa da doença aumenta em 50%. Ou seja, o indivíduo que é sedentário, ele tem mais risco de manifestar a forma severa da Covid-19, e a gente sabe que manifestar a forma severa da Covid-19 é uma preocupação muito grande, porque existe um número de mortes maior nessas pessoas. Né? Beleza. Então, a gente já começa a perceber que existe, efetivamente, tá, uma relação entre sedentarismo, né, comportamento sedentário e causas de morte, e quando a gente fala de Covid-19, isso também não deixa de ser regra, ok? E aí fica a pergunta no ar, tá? O que fazer? Né? O que fazer nesse período de pandemia para praticar exercícios físicos, para se manter ativo? Como fazer isso, Fábio? As academias começaram a abrir agora, as academias estavam fechadas. Né? Bem, vou falar da realidade de hoje, ok? E também vou falar da realidade do que a gente viveu, né, de 3, 4 meses para trás, de hoje para 3, 4 meses atrás, ok? Hoje, qual é a principal forma de você se prevenir, né, no meio público em relação ao contágio por SARS-CoV-2, né, para evitar de você manifestar a Covid-19? O uso de máscara. A máscara é uma barreira mecânica e é a principal forma de proteção quando você está num ambiente externo contra, tá, o contato com o vírus SARS-CoV-2. Tá? E, bem, quando eu falo de exercício físico, né, a máscara também tem um impacto relevante.
Tá? Nesse trabalho aqui, né, foi um trabalho que verificou como o vírus pode se espalhar pelo ar, né, quando você está praticando alguma atividade ao ar livre. Claro que esse trabalho tem limitações, ele ainda está em pré-print, mas ele tem limitações porque eles não avaliaram a questão do vento, mas eu acredito que o vento não teria algum impacto aqui, mas ele teria um impacto para pior, ok? E aqui ele mostra, né, um indivíduo, tá, caminhando, fazendo uma caminhada. E eles fizeram uma evolução, né, de simulações até identificar, tá, uma velocidade de 14 km por hora. E qual seria o rastro que o indivíduo correndo a 14 km por hora poderia deixar se ele tivesse contaminado com o vírus, com o novo coronavírus. E esse trabalho viu que o rastro que pode ser deixado por uma pessoa contaminada pode ser deixado por até 10 metros. É isso, 10 metros. Então, se você tiver até 10 metros atrás de uma pessoa que está contaminada com o SARS-CoV-2, realizando alguma atividade, tá, você pode ter contato com o vírus se você não tiver com máscara. E só para ilustrar como a máscara consegue nos proteger, tá, eu trago esse vídeo aqui, que é um vídeo bem interessante, tá, onde você tem uma pessoa, tá, sem máscara e essa mesma pessoa com máscara. Ela vai fazer algumas simulações aqui, tá? Vamos ver se o vídeo vai funcionar. Acredito que funcione. Como vocês podem perceber, tá? A pessoa do lado esquerdo, ela, ao expirar, você já consegue ver o aerosol saindo, né, das suas vias respiratórias, da boca, do nariz. E mesmo quando ele coloca o braço, ele tende a manifestar, tá, o ar sendo expelido de forma bem significativa e alcançando uma distância grande. Já quando ele está com a máscara, aqui do lado direito, ele realmente tem uma proteção, ele esse ar fica contido dentro da máscara e você não coloca em risco outras pessoas. Ok? Bem, isso é importante, tá? Isso passa a ser importante porque quando você está em atividade de ao ar livre, você está protegendo o outro, mas quando você está em academia, né, no ambiente de academia, se você for treinar em uma academia, passa a ser igualmente importante, né, principalmente se você estiver em um ambiente onde tem pouca ventilação. Tem academias que eu já trabalhei e que tem pouquíssima ventilação. Né? Por quê? Porque é uma academia que vivia o tempo todo com os ar-condicionados ligados. Então, a ideia de você estar num ambiente totalmente fechado, tá? E a ideia de você não usar máscara nesse ambiente para treinar, ela te expõe ainda mais ao risco de você entrar em contato com o vírus. Então, o uso da máscara no ambiente de academia, ele é muito significativo. Além disso, o distanciamento social também é mandatório. Tá? Não é para tanto. A regulamentação da Prefeitura do Rio de Janeiro quanto à abertura das academias sugere que o espaço, né, ele seja dividido, né, por 6,25 metros quadrados por pessoa. Ou seja, um espaço de 40 metros quadrados, tá, ele só vai poder ter, no máximo, 5, 6 pessoas. No máximo, provavelmente no máximo 6 pessoas. Ok? E uma outra coisa que está associado com a atividade física e exatamente associado à questão da possibilidade de manifestar a doença, manifestar a Covid-19, é a resposta do nosso corpo em relação ao exercício com relação ao sistema imune. O sistema imune ele também responde ao exercício físico. E como ele responde? Bem, a gente sabe que a gente tem diversas intensidades e aqui eu trago para vocês, né, um quadro que mostra os efeitos associados à intensidade moderada e à intensidade vigorosa, uma intensidade alta. Tá?
Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui em explicar todos esses mecanismos, mas eu posso dizer para vocês que isso está associado à resposta do sistema imune inato, que é a resposta imediata do sistema imune, também em resposta ao mecanismo adaptativo, né? As respostas adaptativas, quando você já tem anticorpos, quando você já tem uma resposta efetiva contra um antígeno, contra um patógeno, né? E isso, né, o exercício moderado potencializa essa resposta, trazendo uma maior resolução da infecção. Tá? Então, o exercício moderado ele contribui para uma proteção contra infecções oportunistas. Já o exercício intenso, né, intensidade vigorosa, intensidade alta, tá? Ele aumenta a susceptibilidade a infecções. E isso está associado a diminuição da quantidade de células que vão atuar no combate ao patógeno, tá? Ele abre uma janela de oportunidade, aqui está escrito em inglês Open Window, a gente pode falar que isso aqui é uma janela de oportunidade, né, que está efetivamente associada à diminuição da ação do sistema imune e o aumento da susceptibilidade a infecções oportunistas. Então, nós podemos dizer que o exercício em intensidade moderada, ele contribui para que você tenha uma maior imunovigilância. Tá? Nesse trabalho, essa revisão desse ano, inclusive, ele mostra que o exercício na intensidade moderada, o que é intensidade moderada, Fábio? Ali perto dos 60% da frequência cardíaca máxima. Né? Se você utiliza um relógio polar, tá? Ele está ali na faixa 2 ou faixa 3, tá? De intensidade. Ok? E aí, essa intensidade de exercício, ela é compatível com o aumento da imunovigilância, ou seja, o aumento da resposta do sistema imune frente a um patógeno que pode gerar uma infecção oportunista. Ok? E, para além da questão da resposta do sistema imune, existe uma outra resposta que está intimamente associada ao mecanismo de infecção, né, de contato do vírus com as nossas células. Tá? É sabido que as nossas células, elas têm principalmente as células do trato respiratório, elas têm uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina. E ela tem duas formas, a forma 1 e a forma 2. Tá? E o vírus, ele entra em contato com a enzima conversora de angiotensina 2. Tá? Essa enzima, ela é importante para uma série de respostas a nível não só protetor, né, do pulmão, do organismo de uma forma geral, mas também metabólico. E o exercício, ele traz essa resposta positiva, né, que a gente vê aqui, que ele ativa a via, né, da enzima conversora de angiotensina 2, tá? E convertendo, né, produzindo essa molécula chamada angiotensina 1,7. E esse mecanismo, ele está associado a todos os fatores protetores, tanto a nível metabólico quanto a nível inflamatório, como vocês podem perceber aqui, diminuindo a resposta inflamatória induzida pelo SARS-CoV-2. Claro que isso ainda está em investigação, mas já existem trabalhos, comentários, né, situações onde a literatura faz correlação com situações anteriores, né? A gente já sabe que o vírus pode ter essa ação oportunista se o indivíduo for sedentário e se o indivíduo for ativo, ele tem sintomas menores e já existem trabalhos mostrando que indivíduos ativos têm respostas mais brandas quando contaminados pelo vírus SARS-CoV-2. Ok? Bem, então, diante de tudo isso, surge a pergunta: o que fazer diante disso tudo? O que fazer? A gente já sabe que a atividade física consegue proteger, tá? Melhorando a imunovigilância, melhorando a resposta associada a um possível contágio com o vírus. A gente sabe que o exercício físico, a atividade física, são praticamente situações que podem levar a uma resposta positiva e uma manutenção do ciclo vicioso, virtuoso,
né, do nosso corpo, fazendo com que a gente melhore o condicionamento cardiorrespiratório, melhore a resposta do sistema imune, melhore a resposta do nosso metabolismo energético, né, e isso vai contribuir para a proteção contra doenças. Mas como fazer? O que fazer diante desse cenário? Bem, sabemos que, vou fazer uma pequena revisão disso tudo. A inatividade física está associada com alto risco de mortalidade, com o aparecimento de diversas doenças, que existe, né, diversos especialistas que endossam, tá, a atividade física como especialidades que endossam a atividade física como uma forma de se combater, né, as doenças provocadas pela inatividade física, e que existem algumas dicas, tá? E aí eu vou traduzir alguma delas para vocês, né? De vocês utilizarem, tá? Monitorarem a atividade física de vocês por o que eles chamam de wearables, que são os relógios, os smartwatches, né? São os recursos tecnológicos que possibilitam você acompanhar o número de passos, né? As calorias gastas durante o dia, tá? Que vão te dar um feedback sobre esse progresso, ok? E também, e aí é uma coisa que está associada mais aos profissionais, disseminar a educação para a prática de atividade física, que é muito importante. Mas quanto de atividade física a gente tem que fazer? Fábio, você ainda não falou. Quanto de atividade física a gente tem que fazer? Bem, esse trabalho do Eklund e colaboradores, sob a supervisão da Emily, que é uma pesquisadora muito renomada nessa área epidemiológica associada a exercício físico, atividade física e comportamento sedentário, eles fizeram uma meta-análise, né, onde eles verificaram todos os trabalhos que verificaram o nível de atividade física por acelerômetro e o tempo de sedentarismo e correlacionaram com a causa por todas as mortes. E eles viram que, para você diminuir, tá, reduzir, né, ao máximo o risco de você morrer por alguma causa, por alguma doença cardiovascular, por câncer, por todas as doenças que estão associadas ao sedentarismo, né, ao comportamento sedentário, você tem que fazer 375 minutos por dia de atividades físicas leves ou 24 minutos por dia de atividades moderadas a vigorosas. Fábio, 375 minutos por dia de atividades leves é muita coisa. Não, não é muita coisa. Como eu falei lá atrás, toda e qualquer atividade que faça com que você rompa a barreira do 1,5 m, ela é considerada atividade física leve. Ou seja, ficar em pé, andar, sentar no chão. Sentar no chão é um desafio. Então, sentar no chão também proporciona um aumento do gasto calórico para cima de 1,5 m. Né? Situações do dia a dia, como cozinhar, como ir até a padaria para comprar pão, tudo isso são situações de atividade física leve e entram nessa conta. Tá? Ou seja, é simplesmente você manter a maior parte do seu dia em atividade, em alguma atividade, em alguma coisa. Mas como fazer? Como fazer esse tipo de coisa acontecer? Como elevar o nível de atividade física? Ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo, de isolamento social, onde algumas pessoas ainda têm medo de sair na rua, e com total razão. Eu também tenho medo de sair na rua, né? Apesar de usar todas as proteções, eu tenho medo, porque eu faço compras, eu vou ao mercado. Então, eu compartilho disso com vocês. Mas como fazer? Bem, primeiro, deixe o controle remoto longe. Vou dar algumas dicas para vocês. Tá? Deixe o controle remoto longe de você. Tá? O simples fato de você levantar para pegar o controle remoto e mudar o seu canal já é uma manifestação de comportamento ativo. Ok? Então, deixe o controle remoto longe. Bota ele em qualquer outro lugar. Tá? Se quiser brincar de esconde-esconde de controle remoto, excelente, que você vai gastar mais tempo para achar o controle remoto. Tá? Bem, segunda dica, faça a sua comida. Muita gente começou a pedir comida, né, no serviço, nos aplicativos, tá, iFood da vida, né, as pessoas estão pedindo comida e não estão tentando evitar o esforço de fazer a sua própria comida. Né? Eu costumo brincar com alguns amigos
ao falar que hoje, se uma pessoa quiser viver o tempo todo, 100% do tempo sedentária, ela pode viver com absoluto sucesso. Por quê? Porque se, por exemplo, uma pessoa tem tudo em casa, inclusive uma empregada, ela pode pedir para a empregada pegar a comida na porta de casa e entregar na mão dela quando ela estiver sentada no sofá. Ou seja, isso tudo, né, isso é um comportamento, claro, que é extremo, mas é só para vocês visualizarem como simples atos durante o dia podem elevar a prática de atividade física leve. Uma delas é você fazer a sua própria comida. É você efetivamente ficar em pé, né, agachar para pegar alguma coisa na sua despensa, ou subir na ponta do pé. Tudo isso é atividade física leve. Tá? Invista em lazer ativo. Tudo bem, Fábio, agora na pandemia é um pouco complicado, né, investir em lazer ativo. Mas você investir em lazer ativo antes da pandemia? Ou você investia no lazer para ver um filme no cinema? Ou para ir jantar? Né? Você investia o seu tempo em um lazer, numa caminhada num parque? Ou uma simples corrida? Né? Uma simples caminhada pela manhã, ao acordar, né? Depois do café da manhã, você investia nisso antes da pandemia? Né? Se a sua resposta é não, então, por favor, a partir do momento em que a gente começar a resolver essa coisa da pandemia, comece a investir em lazer ativo. Isso vai contribuir sobremaneira para você ter um estilo de vida ativo. E escolha melhor seus hábitos. A gente, com o desenvolvimento das tecnologias que a gente vive hoje, né, a gente acaba desenvolvendo hábitos muito ruins, hábitos associados ao comportamento sedentário. Tá? O simples fato de você ter o controle remoto do seu lado, ter o telefone do seu lado, telefone celular do seu lado, né, fazer pequenas coisas durante o seu dia que diminuem o comportamento ativo, vão fazer efetivamente uma diferença enorme, tá? Lá na frente, quando você estiver desenvolvendo doenças hipocinéticas, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, alguns tipos de câncer, enfim. Tá? Então, são essas dicas que eu tenho para deixar para vocês. Eu sei que o começo, para o pessoal leigo, ficou muito pesado, né? Muita coisa técnica, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido dentro, né, do contexto como a atividade física ela pode contribuir para a sua saúde, não só com relação ao que a gente viu em relação ao metabolismo energético, mas em relação também a essa pandemia de Covid-19. Tá? E, de fato, a gente está enfrentando duas pandemias. E a gente está vendo que o comportamento sedentário durante essa pandemia está aumentando significativamente. Então, a gente precisa intervir, tá? Antes que toda essa evolução, né, para um comportamento sedentário maior, ele acabe lá na frente gerando problemas mais sérios de saúde, problemas de saúde pública igualmente importantes, tá, em comparação ao SARS-CoV-2. Ok? Eu agradeço, agradeço a todo mundo, agradeço o convite da professora Ana e dos demais que estão nesse projeto. Agradeço demais também a quem me mantém, né, dentro da pesquisa, que é a UFRJ e a CAPES. Tá aqui o meu perfil também, para quem quiser me seguir. Eu coloco muito conteúdo para profissionais da saúde, principalmente para professores de educação física, mas são coisas que os leigos também podem ler e entender, se tiver dúvida, perguntar. Ok? E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento hoje. Obrigada, doutor Fábio. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Põe a nossa imagem aí agora. Já coloquei, deve demorar um pouquinho para aparecer. Então, muito obrigada. Foi, assim, acho muito proveitosa todas as informações que você passou. Imagino que algumas pessoas que mudarem os hábitos podem ter até a sua vida salva, né? Com certeza. Diante disso, né? E eu acho isso muito, muito importante, né?
Você falou muita coisa, com certeza, alguns termos técnicos ficou difícil para algumas pessoas conseguirem entender, né? Mas acho que no final o susto passou para essas pessoas leigas e elas conseguiram compreender o mais importante do recado, que é melhorar os hábitos, né? Conseguir fazer algum tipo de atividade, ainda que seja pegar o controle que está um pouquinho mais distante. Exatamente. E são só algumas dicas, Ana, são só algumas dicas, porque se a gente for parar para falar, só para falar sobre essas dicas, a gente pode fazer uma live inteira falando só sobre dicas de manter o comportamento ativo. Né? São pequenas coisas. Então, mas aí, eu já vou pegar as perguntas que estão do público, mas, assim, eu acho que já me ocorreram algumas coisas que poderiam elucidar um pouco melhor, entendeu? Ok. Então, você falou de exercício moderado, e leve e um exercício intenso. Eu estou vendo que a imagem está com delay, então, por causa disso, eu não sei. Eu posso falar? Pode falar. Aí está sendo transmitido normal. Tá. Então, você falou de exercício moderado, leve e intenso. Tá, leve a gente já entendeu que coisas que a gente faz rotineiramente já se enquadrariam no leve. Uhum. O moderado, ele seria benéfico, e o intenso, pelo menos no momento desse, principalmente em que a gente tem que estar com o sistema imune bem responsivo, nem tanto, né, para não dar aquela cascata também, né? Mas a questão é a seguinte: o que eu poderia fazer em casa como exercício moderado? Que você falou de controlar isso, mas muitas vezes eu não tenho nem no celular, ou tenho aplicativos no celular que iriam me ajudar, mas eu não sei mexer nisso. Então, o que seria um moderado que eu poderia fazer em casa nesses 24 minutos que você botou por dia, que seriam interessantes, entendeu? Olha, excelente pergunta. Então, seria legal ver isso. Né? Excelente pergunta. Existe um teste muito interessante que é o teste da fala. Né? O teste da fala, ele está intimamente associado, ele tem uma correlação muito grande com a intensidade do exercício. Então, qualquer exercício que faça com que você perca a capacidade de falar, ele já é um exercício em intensidade vigorosa. Então, você pode, por exemplo, fazer um exercício cantando a sua música favorita. Você bota a sua música favorita no YouTube e começa a cantar e começa a fazer algum exercício. Você pode fazer exercícios no chão, abdominais, flexões, agachamentos, variações de agachamento. Você pode fazer trabalhos também com corda, pula corda, polichinelo, enfim, a lista de exercícios é enorme. Mas você pode fazer esses exercícios, tá? E utilizar a fala como um mecanismo que vai te indicar a intensidade que você está fazendo. Se você se sentir ofegante e não conseguir falar, você está realizando uma atividade de intensidade vigorosa. E fica a dica: usa um canal do YouTube, né, que passe suas músicas favoritas e treine escutando música e cantando. Inclusive, a música ajuda também a realizar esforço, né, a gerar uma resposta afetiva positiva. Isso vai ajudar você a manter esse tipo de vínculo, esse tipo de atividade ao longo da sua vida. Seu áudio sumiu. Eu estou falando aqui. Pode ser para mim. Ana? Oi, eu estou aqui. Não, eu estou escutando. Você conseguiu escutar minha resposta? Não, sumiu um pedaço da resposta. Então, deve ter sumido um pedaço final. Na verdade, o que eu estava falando é que a música ela ajuda também a gerar uma resposta afetiva positiva. E isso pode contribuir para a manutenção do hábito. Né? Então, é uma coisa importante. Então, assim, mas assim, alguma atividade assim, agachamento, assim, quando é aeróbica, você já pode dizer que é intenso, já pode fazer essa relação. Peguei a bicicleta, fiz 20 minutos
ela já é uma atividade já intensa, porque geralmente você fica ofegante. E já um agachamento, né? Fazer ali uma série de agachamento de, sei lá, a gente pode usar o Tabata, por exemplo, né? O sistema Tabata, por exemplo. Isso pode ser considerado moderado, porque normalmente a gente não fica tão ofegante assim, sente muito, mas não fica muito ofegante. O Tabata, ele é um trabalho muito curto, né? Um trabalho muito, muito curto de tempo. Então, não dá tempo de você manifestar uma intensidade, uma frequência cardíaca muito elevada, apesar de ser um trabalho, né, focado em intensidade supramáxima. Então, o Tabata, ele é originalmente focado em gerar uma intensidade acima do seu consumo máximo de oxigênio, daquilo que você poderia realizar com o oxigênio ali ajudando na produção de energia. Tá? Mas, quando você está realizando alguma atividade, por exemplo, na bicicleta, você pode ter atividade leve, moderada ou vigorosa. Depende muito da sua resposta, né, em relação à frequência cardíaca, à pressão arterial. E se você não tem nenhum desses recursos, o teste da fala ele passa a ser o seu principal instrumento para verificar se você está dentro de uma faixa de intensidade leve a moderada ou se você já está começando a entrar para uma intensidade vigorosa. E aí a gente tem que só tirar um pouquinho dessa pequena confusão que algumas pessoas fazem entre estar ofegante por conta da intensidade ou estar cansada por causa do volume de exercício. Né? Então, algumas pessoas confundem com isso o cansaço por conta do volume de exercício. Eu fiz 30 a 40 minutos, estou mega cansado. Não, você não está ofegante. Você está cansado porque o seu trabalho foi com um volume grande. Agora, você não conseguir, né, aquela sensação de não conseguir pegar o ar, ou não conseguir falar, ou não conseguir simplesmente emitir um som, né, você efetivamente está em uma intensidade muito alta. Seu som sumiu para mim de novo. Você perdeu qual parte da resposta? Só esse pedacinho agora, quando eu falei assim. Então, na verdade, eu estava só falando que o teste da fala ele vai te dar uma resposta em relação à intensidade, e se você não consegue falar, não consegue emitir um som, isso está associado a uma intensidade vigorosa. Então, esse tipo de intensidade, nesse momento que a gente está vivendo, ele tem que ser evitado, justamente para que você tenha uma manutenção da imunovigilância, uma manutenção das respostas imunes que vão ser positivas para o combate a uma possível infecção. Tá, então assim, deixa eu fazer uma situação pós. Antes da gente, melhor você explicar o que seria Tabata, né? Porque eu falei Tabata aqui e acho que muita gente não sabe que Tabata é esse, né? O Tabata é um protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade. É um dos vários protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade. Ele consiste em 4 minutos de duração, onde você faz 8 tiros, né, 8 estímulos de 20 segundos de um determinado movimento. Originalmente, ele é feito em bicicleta ergométrica, tá? Mas você pode utilizar esse mesmo modelo para fazer qualquer movimento em intensidade supramáxima, ou seja, para o máximo que você pode fazer, tá? 20 segundos de estímulo para 10 segundos de intervalo. Isso você repete 8 vezes. Então, isso é o Tabata. Perfeito. Então, assim, vamos ver, a pessoa fez o exercício dela e no dia seguinte, ou 2 dias depois, meu caso é geralmente 2 dias depois, ela ficou com aquela dor, né? Ou seja, ela produziu ácido lático, ela não estava, né, adaptada para aquela determinada situação. Naquele momento, ela no dia anterior, 2 dias antes, ela realmente fez exercício de alta intensidade ou você não faz relação da alta intensidade exatamente com essa situação? E simplesmente ela não estava, né, adaptada, né? Ela não estava... A questão da dor muscular tardia, ela não tem tanta ligação assim com lactato, né? Ela tem ligação com microlesões que são formadas a partir dos movimentos que você faz na produção de força, né? Então, quando o músculo ele está realizando força, né, e aí uma força para além da qual ele está acostumado a realizar, né, esse músculo ele gera microlesões e essas microlesões geram uma resposta inflamatória. Tá? E essa resposta inflamatória gera dor.
Isso é que é a dor muscular tardia. Então, geralmente, uma pessoa que tem pouco condicionamento e fez alguma atividade, ela vai sentir uma dor muscular, e aí, para essas pessoas, a atividade física leve é mais do que necessária, porque vai fazer com que ela gere uma adaptação ao longo do tempo, fazendo com que essa dor muscular tardia seja minimizada. Então, para as pessoas que estão sedentárias ou já estavam sedentárias até mesmo antes da pandemia e querem começar a fazer algum treino agora, não é para fazer tudo e qualquer coisa que vê pela frente. Tome um certo cuidado com isso para você não sentir essa dor muscular tardia e, por consequência dela, se desmotivar a prática de atividade física. Então, opte sempre, né, para as pessoas que estão começando agora, faça a opção pela atividade física em intensidade leve, ok? Ela vai ser essencial e vai ser aquilo que você precisa nesse primeiro momento para começar a responder com respostas já positivas relacionadas ao exercício físico e atividade física. Sumiu ou vai de novo, nesse momento? Não, eu parei de falar já. Tá. Então, olha só, tem uma outra coisa que é bastante importante, né? Nesse momento a gente tem um barril de pólvora, né? Como você colocou, né? Eu ainda acrescentaria a questão da falta de sono e o estresse, né? São sistemas que estão se retroalimentando, ou seja, a pessoa está em isolamento, ela está sem fazer, está sedentária, está em isolamento, se estressa, está sedentária, ainda senta diante e assalta a geladeira e ela ainda quer açúcar, está passando a ansiedade dela. Aí ela acaba aumentando a ansiedade, na verdade, ela ainda engorda, fica com uma situação também de se sentir, né, com a autoestima baixa. Aí, cada vez ela vai dormindo menos, cada vez ela vai se alimentando com mais alimentos, né, de alta caloria, e cada vez ela faz menos esforço, porque ela fica preguiçosa, fica mais pesada, fica mais leve. Quer dizer, é um ciclo vicioso, e aí a gente já tem uma pandemia para a gente enfrentar nessa história de que se ela sair ali fora, ela está, como você colocou, ela estaria mais suscetível ainda a não só adquirir, como tornar, né, um paciente grave, né? E, quem sabe até morrer por conta disso. Então, assim, eu acho que seria muito interessante também a gente colocar a importância da atividade física, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre todo esse sistema, quer dizer, ela viria cortar grande parte desse sistema. Ou seja, a pessoa fazendo atividade física vai ter mais hormônios que vão levar ela a dormir melhor, dormindo melhor, vai baixar a glicemia. Vou deixar para você falar, tem um pouquinho disso, mas você vai falar com maestria, né? A gente costuma falar que o exercício físico, a atividade física, ele acaba sendo uma cápsula, entre aspas, né? Uma cápsula de felicidade. Por quê? Porque o exercício físico ele é capaz de aumentar a secreção de neurotransmissores chamados de neurotransmissores da felicidade. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Esses 4 neurotransmissores, sendo secretados em resposta à atividade física, eles geram ativação, tá, de áreas do nosso cérebro que estão associadas com a recompensa, que estão associadas com a saciedade, que estão associadas com N fatores que vão contribuir para que a gente consiga quebrar esse ciclo vicioso e tornar-no um ciclo virtuoso. Né? Então, o exercício físico ele acaba diminuindo efetivamente, né, a ansiedade, ele acaba gerando uma resposta quando ele é colocado da forma certa, né? A gente tem que deixar isso muito bem claro, né? Não é qualquer exercício, você não vai sair por aí fazendo qualquer exercício, mas aquele que efetivamente é colocado de forma certa para aquela pessoa, vai gerar uma resposta afetiva extremamente interessante, vai reforçar um comportamento positivo, e isso vai trazer respostas significativas para a vida dela.
Então, ela quebra com esse ciclo vicioso que você falou muito bem, e a gente começa a desenvolver um ciclo virtuoso, onde essa pessoa começa a ter recompensa através da atividade física, começa a diminuir os seus níveis de ansiedade através da atividade física, começa a se sentir melhor e contaminando as pessoas ao seu redor, tá? Com a atividade física. Então, sem sombra de dúvidas, ela contribui sobremaneira também para uma manutenção da saúde mental. Então, para esse momento que a gente está vivendo agora, onde nós temos pessoas estressadas, pessoas ansiosas, altos níveis de secreção de cortisol, de adrenalina e noradrenalina, aumentando as respostas que são respostas estressoras que, no longo prazo, são extremamente maléficas para o nosso organismo, a gente consegue começa a proteger o nosso corpo contra essas respostas. Então, o exercício físico, ele só tem coisa boa. Quando colocado da forma certa, ele só proporciona coisa boa. Então, a gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer mais algumas perguntas que eu acho importantes para a gente fechar. Pode ficar à vontade. Então, uma delas é, diante dessa situação que você colocou aí, né? Então, vamos fazer o exercício físico. Só que eu estou isolada, eu moro num apartamento pequeno. Eu quero fazer um pouquinho além do que essa situação de cozinhar e por aí vai. Ou seja, que tipo de... Eu posso botar uma música, posso fazer uma abdominal, todo mundo sabe, entre aspas, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem fazer abdominal. O que a gente poderia usar de recurso em casa? Acho que seria legal você colocar, quer dizer, aquela PET que pode encher de água para fazer um peso, sei lá, dar umas orientações que a gente poderia buscar recursos na internet ou até buscar personal trainer, né, que de uma forma muito mais efetiva vai conseguir trabalhar com a gente nesse período, né? E depois, quem sabe também, né? Com certeza. E eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, e eu já começo a minha fala pelo seguinte: se você quer buscar alguma coisa para além de manter estilo de vida ativo, com as atividades do cotidiano, se você quer uma prescrição orientada de exercício físico, procure um profissional de educação física, ok? E aí você vai procurar das várias formas, tá, que a gente pode procurar, e a gente tem diversas formas de, em casa mesmo, conseguir materiais que vão ajudar nos treinamentos, tá? Bem, vamos começar pelos materiais. Garrafas PET, tá? São ótimos instrumentos que vocês podem utilizar. E aí você pode utilizar garrafa de meio litro, garrafa de 1 litro, 1,5 litro, garrafa de 2 litros, aqueles garrafões de 5 litros que vem com alça. Né? Você pode, ali, o céu é o limite, você pode encher aquela garrafa com água, você pode encher pela metade, você pode encher toda, e aí você vai ter uma variação de peso. Você pode fazer evolução de peso preenchendo uma parte ou preenchendo toda ela, né, a depender do seu nível de condicionamento. Tá? Eu mesmo, durante a minha prática, eu, claro, trabalho com pesquisa, mas eu continuo atuando como profissional de educação física, como personal trainer. Na minha prática, todos os meus alunos, num primeiro momento, usaram esses recursos de garrafa PET, né, de pesos, né, saco de arroz, saco de feijão, né, saco de arroz de 5 quilos, enfim. O que você tiver que gere uma pequena sobrecarga em algum movimento é um recurso que você pode utilizar. Aí eu usei por muito tempo, né? Hoje as pessoas começaram a evoluir, então começaram a comprar, tomaram gosto pela coisa e começaram a comprar equipamentos, né? Então, hoje meus alunos têm os halteres, têm as caneleiras deles, mas os materiais caseiros foram o nosso norte por pelo menos aí um mês e meio. Então, para quem quer começar a realizar alguma coisa agora, por favor, não abra mão desse material, não jogue fora, aproveite, porque ele pode trazer um benefício. E aí, com relação ao meio que você vai procurar para entender, né, para você saber o que você precisa fazer. Tá? Hoje, o céu é o limite. Então, você tem professores que atendem de forma online, obviamente, de forma individual,
de forma coletiva, você tem nas mídias sociais professores que disponibilizam suas aulas, né? Você tem uma série de professores que disponibilizam aulas gravadas em YouTube, né, em outras plataformas. Você tem recurso hoje, tá? E isso se acelerou muito com a pandemia, né? Essa situação de você ter recursos, isso aumentou muito com a pandemia. E isso efetivamente está aumentando, né, em algumas pessoas, potencializando o estilo de vida ativo. Apesar de a gente ver uma grande maioria de pessoas que sucumbiu ao sedentarismo por conta do isolamento social, algumas pessoas conseguiram manter o seu estilo de vida ativo usando esses recursos. Então, eles são extremamente importantes para quem quer algo além das práticas de atividades de vida diárias. Ótimo. Aqui está o que perfeito. Então, uma outra questão é em relação às academias, né? Provavelmente muita gente agora vai ficar como personal trainer porque vai se sentir mais seguro do que ir para a academia e por aí vai. Mas quem for para a academia, o que ela deveria perceber na academia para ter a noção se aquela academia está ou não com hábitos adequados, né, para a nossa nova situação, principalmente agora, que a gente ainda tem aí a transmissão do vírus, né? Então, eu entrei na academia, eu quero frequentar, eu só sei fazer exercício lá, eu quero correr esse pequeno risco, ou grande risco, não se sabe, né? Mas eu fui para a academia. O que eu devo perceber na hora que eu entro na academia e falar assim, nossa, aqui eu estou me sentindo mais segura, ou não, eu vou para casa e não vou aqui porque realmente não está sendo respeitando o mínimo, né, para que tenha algum tipo de segurança. Então, eu acho que tem que deixar claro aqui que a gente tem uma questão legal, né, em relação à abertura das academias. Tá? Existe algumas exigências que a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a gente está falando de Rio de Janeiro, mas cada cidade ela tem a sua regra. No Rio de Janeiro, por exemplo, as academias só podem abrir se elas disponibilizarem higienização a todo momento. A cada troca de clientes, você tem que higienizar os equipamentos, higienizar as salas que estão em uso. Tá? Não é permitido, no momento, atividades de contato. Tá? As atividades coletivas precisam ser limitadas a um determinado número de pessoas, e esse número de pessoas que limita, né, que é limitada, ela segue uma regra. Né? A regra é 6,25 metros quadrados por pessoa. Tá? Então, cada pessoa tem um território de 6,25 metros quadrados e a academia só pode aceitar até esse limite. Então, uma academia de 40 metros quadrados, que é uma academia, um estúdio, vai aceitar no máximo 6 pessoas. Tá? Então, a gente já tem esse norte, as academias têm que seguir esse norte. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório por todos, professores, alunos e funcionários. Tá? As academias elas estão disponibilizando agendamento. Né? Elas podem ou ligar para a academia para agendar, ou, né, algumas academias, algumas redes de academia disponibilizam um aplicativo onde você consegue agendar a sua visita na academia, tá? E aí você consegue comparecer no horário agendado e você tem 1h30, entre 1 e meia de treino para realizar. Tá? E, obviamente, né, o álcool gel para higienizar todo e qualquer ambiente que você esteja e que tenha sido utilizado por outra pessoa. As academias também estão incentivando essa prática dos seus alunos, que era uma prática que era pouco difundida e hoje a gente precisa ter. Tá? Mas o obrigatório é que as academias precisam ter essa limpeza de ciclo em ciclo de alunos. Né? A cada ciclo de alunos você tem a limpeza dos equipamentos, a limpeza do ambiente, a higienização do ambiente, você tem o uso de máscaras obrigatório e esse limite de 6,25 metros quadrados por pessoa, isso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se eu fosse elencar 3 itens que são obrigatórios em uma academia hoje, primeiro, higienização, fundamental. Tá? Segundo, uso de máscaras, também fundamental. Terceiro, número reduzido de pessoas. E aí esse número reduzido pode
obedecer, né, qualquer padrão, desde que você mantenha um espaço mínimo, né, de 2 metros entre uma pessoa e outra. Porque a gente sabe que durante o repouso, né, essa ventilação que a gente tem, esse espaço que a gente tem de respiração, nosso ar não chega para além de 2 metros. Então, isso é o mínimo desejável. Tá? Mas, minha opinião pessoal, eu acho que ainda nesse momento a gente ainda tem uma alavancada no número de contágios, eu acho um pouco precipitado aí da academia. Nenhum dos meus alunos voltaram para a academia até hoje. Tá? Todos eles treinavam academia antes e nenhum deles voltaram para as academias. Inclusive, alguns já falam que só vão voltar em 2021. E vão continuar treinando em casa durante esse tempo. Então, claro, né, quer treinar em academia? Vá, mas vá com a certeza de que sua academia está dando o mínimo necessário para que você consiga treinar com segurança, com o mínimo de segurança. Perfeito. Então, a gente tem que fechar, né? Já está falando bastante. Eu só vou fazer uma pergunta que está aqui. O que é triglicerídeo plasmático? Eu sei até o que é, mas foi feita a sua pessoa, então vou transferir para você explicar rapidinho. Assim, é um tipo de gordura que está na nossa circulação. A gente tem outros tipos, tá? Mas o triglicerídeo é um marcador de gordura do nosso corpo. Ele, inclusive, o seu médico provavelmente vai pedir esse marcador para verificar como é que está a gordura no seu sangue, né? E se ele estiver muito alto, isso pode indicar um risco cardiovascular importante, né? Porque a gente sabe que os triglicerídeos, quando estão em altas quantidades no sangue, eles estão associados a eventos cardiovasculares. Então, o seu médico pode passar um remédio para você para controlar essa gordura. E explicando exatamente no contexto que eu estava falando, né, quando a gente aumenta o triglicerídeo de resposta a uma refeição rica em gordura, né, a gente está dizendo que o nosso corpo não está direcionando para o consumo daquela gordura e isso acaba sendo ainda mais perigoso, contribuindo para esse acúmulo. Então, muito obrigada. Tá? Foi assim, eu tenho certeza que foi muito importante para muitas pessoas. Provavelmente outras pessoas vão assistir mais tarde, podem surgir novas perguntas. E eu digo que aqui tanto eu quanto o Dr. Fábio vamos responder essas perguntas. E divulguem para quem não assistiu, tá? Para que possa assistir, porque eu acho que são informações muito importantes que podem salvar vidas. Muito, muito obrigada, doutor Fábio. Foi assim, excelente mesmo poder passar, né, essas indicações para as pessoas. Tá? Eu que agradeço a oportunidade, toda e qualquer oportunidade que a gente possa falar um pouco sobre ciência e sobre atividade física e como ela pode efetivamente impactar significativamente na vida das pessoas é fundamental para a gente que vive disso, né, que vive em promover saúde através da atividade física. Muito obrigado. Obrigada para as pessoas que assistiram. Eu peço para dar o like, que com isso a gente consegue que mais pessoas tenham acesso, né? Não deixem de dar o like, tá bom? E tá aí as indicações também de onde possam encontrar o Dr. Fábio para que vocês possam tirar mais dúvidas e, quem sabe, até, né, utilizá-lo como personal trainer. Um abraço a todos. Um abraço, tá? gente. Tchau, tchau. Tchau.